Olá, que Deus abençoe a sua vida. Está entrando no ar o programa Fogo e Poder. E através desse programa nós queremos ajudar você que está sendo vítima de uma maldição, um ritual. Você que percebe que as coisas têm ido de mal a pior. Você luta, você é uma pessoa trabalhadora, honesta, uma pessoa inteligente. Mas todas as suas forças você tem usado para ver a tua vida avançar. Mas cada vez mais você está indo para trás. Quem sabe eu falo com você agora que está aí até pensando em tirar a própria vida, ou quem sabe você até tentou, até nisso você foi frustrado. E graças a Deus, por quê? Esse programa chega até você com uma oportunidade para você ter a ajuda necessária para ver a tua vida avançar. Porque nós sabemos que não é normal o que está acontecendo com você. Você não está ficando louca, não está ficando louca não. Você que está vendo vultos, ouvindo vozes, você é uma pessoa que dá um passo para frente, 3, 4 para trás. Quem sabe você está neste momento agora se embriagando, se drogando, tentando, sabe, aplacar um pouco dessa dor que você está sentindo. Quem sabe até se mutilando você anda. Não faça isso. Deixe-nos ajudar você. Você vê que na oração do Pai Nosso, Deus nos ensinou a pedir, livra-nos do mal. Entenda, a partir do momento que você entende quem é o causador do problema, o combate, o repreende, a sua vida volta ao normal. Você passa a ver as coisas a voltarem a funcionarem. A saúde é restabelecida, a paz, a alegria, o sono. Quem sabe você está aqui nessa madrugada acordado até agora, não é porque você não tem nada para fazer. Você tem que, daqui a pouquinho tem que sair para trabalhar, mas não conseguiu dormir até agora. Entenda, existe o mal por detrás do teu sofrimento. E eu quero começar o programa de hoje com este momento de libertação que aconteceu aqui na Catedral da Fé, momento em que a pessoa chegou e o espírito causador do problema foi revelado. Depois de algumas semanas, ela voltou. Acompanhe esse momento e daqui a pouquinho eu volto. Você tá onde nela? Na coluna. E qual é a missão? Deixá-la o quê? Aleijada, paralítica? Ela foi no médico agora e complicou a medula dela, a medula. É? Ela falta um pouquinho disso aqui de líquido pra ficar numa cadeira de roda. É? Em o nome do Senhor Jesus! Sai! Qual o seu nome? Diana. O que você não podia fazer por causa desse problema de coluna? Na verdade, eu não estava sentindo mais nada. O médico que achou um monte de coisa em mim. Eu não sentia mais nada, queria voltar ao trabalho. Eu tô trancada tanto no trabalho como a perícia me libera, a médica do trabalho não libera. Agora mandaram voltar de novo, eu tive que pagar uma ressonância nova, porque na outra não acharam nada. E nessa deu que o médico falou que eu estava com líquido vazado. A minha medula estava comprometida, estava com sinal escuro, um líquido escuro. E tinha um sinal que agora eles tinham que observar se ia crescer ou não. E aí, Fabiana? Então, desde dezembro eu travei da coluna no meu trabalho. E fiquei sem caminhar por 2 meses, só mexia os olhos. Meu marido, eu tinha que esperar meu marido chegar em casa para me levar até o banheiro. E muitas das vezes já tinha feito xixi na cama, Meu Deus, na roupa. assim, deixa eu segurar pra você. Não conseguia exatamente fazer nada. Esse laudo aí, qual é a data? Esse aqui, O último, mais recente, 17 de outubro. de outubro. Quem se lembra dela aqui nesse altar, nas condições que ela estava, lembra? O mal dizia que estava onde? Aonde? O mal foi expulso. E com o mal sendo expulso, foi expulso tudo aquilo que os exames dizem aqui. Ela tem todos os exames comprovando os problemas que o encosto falou que ela tinha. Expulsou o encosto, acabou, foi tudo embora e está aqui o laudo. E a senhora está bem? Meu Deus, eu tô ótima. Daí eu fui no meu serviço ontem, falei com o meu gerente, eu disse, olha, dia 8 eu tenho perícia de novo, né? E só que
eu sei que eles vão me dar apta porque eu não tenho mais nada. Ele olhou assim para mim, tá, e cadê o teu problema todo? Eu disse, não tenho mais nada. O médico do médico me curou e eu vou voltar. Daí ele, então, tá, tua vaga tá aqui. Quer dizer, de 6 meses o médico te deu um dia só. Um dia. Pode trabalhar. Pode trabalhar, graças a Deus. Já tô Pega trabalhando firme, em casa, hein? né? Sim, tô firme. Deus te abençoe. Bem forte para Jesus. Você assistiu com atenção? O espírito causador daquele problema. Entenda, quando o problema é de ordem espiritual, não há remédio nem tratamento. Eu costumo dizer, quando o problema é físico, você faz o tratamento, você toma o remédio. Até o chá da avó, sabe aquele chá que a avó ensina a gente a tomar? Ó, toma esse chá, deita lá meia horinha, a hora que acordar já acorda bem? É, você tá rindo, mas é verdade. Quando o problema é físico, até o chá da avó resolve. Agora, quando o problema é de ordem espiritual, nem o chá da avó, nem muitas das vezes os tratamentos, nada resolve. Somente o poder de Deus. Porque entenda, por mais que nós sabemos que Deus nos deixou a medicina para nos ajudar, mas até na medicina existem as suas limitações, mas em Deus não. Como você acompanhou esse relato da dona Fabiana, o espírito foi repreendido. Ela veio para a sessão espiritual descarrego. Foi feita a oração forte. O causador do problema foi revelado. Semanas depois ela voltou já com os resultados na mão. Comprovado pela medicina. O problema que tinha e agora a cura. Para Deus não existe impossível. Desde que você esteja disposto a lutar. Eu falo com você que está agora nos assistindo, quem sabe dentro de um hospital, internado. Peça para um familiar seu trazer uma peça de roupa nessa sexta-feira, participar da sessão espiritual descarrego. Você que está nos assistindo agora, quem sabe em casa, doente. Há quanto tempo você já está enfermo, com problema talvez na coluna, com problema, uma enfermidade que você carrega há anos, já fez tratamento, já fez tudo humanamente falando possível e não viu o resultado. Venha participar nessa sexta-feira da sessão espiritual descarrego, porque o que é de ordem física, Deus nos deixou a medicina, graças a Deus por isso. Agora, quando é de ordem espiritual, somente o poder de Deus. E você é uma pessoa inteligente, sabe que talvez o que você está passando neste momento, seja na saúde, seja no teu casamento, até na tua vida financeira, na tua vida amorosa, você percebe que não é normal. Porque você luta e as coisas não vão. Venha nessa sexta-feira participar da sessão espiritual descarrego. E não importa se fizeram algo para destruir a sua vida, se pagaram para ver você sofrer, porque o que Jesus pagou na cruz do Calvário foi maior do que tudo que fizeram contra você. E quando você vem e o busca, está escrito na palavra dele, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acompanhe o testemunho da Larissa, ela que foi vítima de um ritual, de uma maldição, o próprio pai. Acompanhe essa história e daqui a pouquinho eu volto. Foi feito trabalho, né, com objetos nossos em cemitérios, nas encruzilhadas, dentro da nossa casa, debaixo da cama. A pessoa que estava fazendo os rituais contra nós era o meu pai. Meu nome é Larissa Ribeiro e eu fui vítima de ritual. Eu fui uma adolescente perturbada, eu não dormia bem, minhas noites eram muito perturbadas mesmo, ou eu não conseguia dormir, quando eu conseguia dormir eu tinha pesadelos, não conseguia descansar. Eu tinha muitas dores de cabeça constantes, que ninguém descobria, né, o que era, assim, não tinha um motivo. Eu era uma pessoa muito impulsiva, muito nervosa, histérica. Eu era histérica, então tudo eu queria gritar, tacar coisa. Um certo dia eu acordei e fui trabalhar e sintonizei o meu celular na rádio da igreja. E eu percebi que aquelas pessoas que estavam dando testemunho no programa tinham vivido uma situação muito parecida com a minha.
Então eu mandei um e-mail para o bispo que estava fazendo a programação. E aí, na semana seguinte, eles me responderam ao vivo. E eu estava sintonizada de novo no meu celular. E aí, eles disseram para mim que, né, para ser bem claro, tudo aquilo que eu estava vivendo tinha uma influência do mal por trás disso. E que se eu quisesse parar aquela situação na minha vida, eu deveria procurar um pastor na igreja mais próxima de onde eu morava e pedir para ele fazer uma oração em mim. No dia seguinte, era um final de semana, eu acordei, levei a minha mãe para a igreja quase arrastada, porque ela não tinha condição, talvez nem de sair da cama, e a gente foi na igreja, na Universal mais próxima da nossa casa. Quando eu cheguei lá, a reunião já estava acabando, eu nem sabia os horários que funcionavam as reuniões na época, e aí o pastor me viu chorando no canto, e me chamou para conversar. E aí ele perguntou por que eu estava chorando, por que eu estava triste, cabisbaixa. Então eu contei a situação, que eu não estava feliz, que eu estava me sentindo muito pesada, muito carregada, que eu tinha muita aflição dentro de mim. E juntando tudo aquilo, a situação que eu tinha passado na minha família. Então ele me ouviu e perguntou se podia fazer uma oração em mim. E eu aceitei. Então, quando ele colocou a mão na minha cabeça, foi imediato. Na hora, manifestou uma entidade, e aí ele começou a entrevistar a entidade. Eu já não lembro mais de nada. Era como se não fosse eu falando, mas eu conseguia ouvir o que a entidade respondia. Que o principal motivo dela estar ali foi através de trabalhos, oferendas mesmo que fizeram para aquela entidade, para ela entrar nas nossas vidas. E entrou de uma forma tão avassaladora, porque a pessoa que estava fazendo os rituais contra nós era o meu pai. Eu me lembro que saiu aquele peso de cima de mim. Eu nunca, assim, não me lembrava de ter sentido um alívio tão grande na minha vida como naquele dia. E naquela mesma noite eu dormi. Eu tive paz, eu dormi mesmo, de descansar. Acordei no outro dia realmente descansada e foi tão forte que eu queria ligar para as pessoas e contar a experiência que eu tive, que foi uma situação assim muito maravilhosa. Eu estava aliviada, eu era outra pessoa. Hoje nós temos uma vida abençoada, graças a Deus, a gente está firme na presença de Deus. A minha mãe é uma pessoa feliz também. Ela vive a vida dela normal, não tem mais aquele negócio de ficar em cima da cama, de não querer fazer as coisas. Hoje eu perdoei o meu pai, não guardo mágoas, nem dele, nem de ninguém que tenha feito qualquer trabalho contra mim ou a minha família. E eu vivo em paz. Eu sou uma pessoa que tem uma vida em paz, serena mesmo. Eu não sou mais nervosa como era antes. Passo a vida toda tentando fazer as coisas darem certo. Eu não quero mais estar em lugar nenhum, não quero mais as decepções, já nem sei mais o que importa. Eu não quero mais as angústias, na verdade eu não sei mais nem o que fazer. No final, só sobra um vazio. Eu grito por socorro, mas ninguém me ouve. Já não sei mais nada. As minhas maiores verdades, eu não falo, não expresso. Sem poder dividir com ninguém, não vejo mais esperança. Estou morrendo, mesmo estando vivo. E por isso meu desespero de viver é grande. Acho que cheguei ao fim das coisas que eu acreditava e que sinto. Se você se encontra nesta situação, nós podemos te ajudar. Todos os dias, o corpo humano necessita de limpeza. Mas esta é também uma necessidade de outro corpo, o espiritual. Pois é nele onde se concentram males como maldições, pragas, invejas e tantos outros. E somente quando há uma limpeza de todas as impurezas espirituais, é possível realmente alcançar uma vida transformada. Se você precisa se ver livre de toda a impureza e carga negativa de sua vida, durante 9 sextas-feiras, realizaremos a distribuição do banho, contendo a água de 9 diferentes lugares sagrados de Israel, para que haja uma libertação total e completa em seus caminhos. Nesta sexta,
a novena do banho, com as águas sagradas de Israel e em todos os templos da Universal. E se você deseja ajuda, você pode enviar sua mensagem de áudio ou de texto para esse número que aparece no seu televisor, o 99856 5705, o DDD é o 48 para você que nos assiste fora de Florianópolis. Você também acompanha agora há pouco o testemunho da Larissa, ela que foi vítima de um ritual. O próprio pai fazia trabalhos de rituais e que acabou atingindo ela e a família. Mas, pela fé, ela encontrou a libertação. O espírito foi repreendido, hoje a família restaurada, hoje ela tem paz, hoje ela tem vida. Eu tenho certeza que é isso que você tem procurado. É isso que você busca no teu dia a dia. Ter vida, porque você está sobrevivendo e não vivendo. Eu falo com você que está aí depressivo, doente, você que está entregue aos vícios, porque você não aguenta mais, você carrega uma angústia dentro de você, uma tristeza profunda, uma agonia, uma vontade de morrer. Quem te vê na rua acha que está tudo bem, mas quando você está sozinho dentro de quatro paredes, só você sabe os pensamentos que têm passado pela sua cabeça. Pensamentos de morte, pensamento de jogar tudo para o alto e sumir. Não desista de viver, porque existe uma saída. Se você quiser a nossa ajuda, o número está aí no seu televisor, anote, mande uma mensagem, nós vamos estar respondendo e determinando, através da fé, que você possa ser auxiliado e vença essa situação, como as pessoas que você tem acompanhado durante todos os nossos programas, pessoas que alcançaram pela fé a mudança de vida, a libertação e a transformação. Falando em testemunhos, nós estamos vivendo esta novena dentro da sessão espiritual Descarrego, a novena do banho do descarrego com as águas sagradas de Israel. Cada sexta-feira, dando uma água de um ponto específico lá de Israel, aonde as pessoas estão levando para casa para fazer uma limpeza espiritual. Porque como você acabou de ver, tanto a primeira pessoa que nós colocamos que foi liberta do problema na coluna, a dona Fabiana, quanto a Larissa, elas tiveram que passar por uma limpeza espiritual, uma libertação, para que elas pudessem ter novamente as suas vidas resgatadas, a saúde, a paz, a alegria, a harmonia no lar. E é o que você também tem precisado, libertação. Você vai acompanhar testemunhos de pessoas que estão fazendo a novena do banho do descarrego e daqui a pouquinho eu volto. Qual o nome da senhora? Braço, Sônia. Está sentindo a dor no braço há quanto tempo? Essa noite eu não consegui dormir com dor assim do nada. Aí cheguei aqui na igreja e disse para Deus, eu não aceito, vai sair. E agora na hora da oração, ai, doeu. E quando eu botei o papelzinho em cima, saiu. Não sente mais nada? Bom, já posso mexer. Está curada? Curada em nome de Jesus. Aplausos bem forte para Jesus. Seu nome? Maiara. E o que Deus está fazendo na sua vida, Maiara, aqui na sexta-feira? Então, não é exatamente sobre o banho, mas foi uma atitude de fé que eu tive. Que assim, desde pequena eu passava mal quando eu ia, em ônibus, e os médicos minha mãe levava no médico, e, ninguém sabia dizer o que estava acontecendo, o que exatamente era. E teve um dia que eu vim pra cá e eu passei o dia inteiro mal, só por ter andado de ônibus, fiquei o dia inteiro passando mal, vomitando e tal. E aí eu tomei um remédio e comecei a ficar dependendo daquele remédio. Sempre pra mim sair, eu pego bastante ônibus. E eu peguei e falei assim, não, meu Deus, eu não aceito isso. Até veio pensamentos assim de, poxa, mas fulana que é da igreja, ela tem esse mesmo problema e não se revolta. Eu disse, não, mas eu vou me revoltar com isso, porque eu não aceito. Aí, quando eu falei isso, a primeira vez eu fui pegar ônibus, eu peguei ônibus tão bem, mas tão bem, que nem eu acreditei. Quanto tempo você sofria de enjoo? Desde pequena. Desde pequena? Sim, senhor. E acabou? Sim, senhor. Tomou a decisão, está curado? Sim, senhor. Eu pego 1h20 de ônibus. Graças a Deus. Deus te abençoe bem forte. Dona Cléo, o que a senhora estava sentindo, chegou aqui sentindo o que hoje, sexta-feira? Uma angústia, um aperto bem no coração, um peso nas costas. Chegou carregando esse peso, Dona Cléo? Isso, e eu nem queria vir porque eu esqueci o guarda-chuva, aí veio a chuva, eu falei, não, eu vou.
Mas venceu a chuva, venceu os obstáculos, e eu pergunto, dona Cléo, valeu a pena? Valeu. Tá bem agora? Tô bem, Graças a Deus. Parabéns pela sua fé. Bem forte, pessoal. Qual o nome da senhora? É Irma. Eu não estava sentindo a dor. É que em 2015 eu tive um câncer de mama, fiz o tratamento, porque a gente tem que também usar a inteligência, né? E graças a Deus fui curada, tenho certeza disso. Mas eu tinha um dispositivo um catéter para fazer a quimio novamente, se caso a doença voltasse, graças a Deus, né? Então eu fiz os exames, deu tudo bem. Ontem, com a honra e glória do Senhor Jesus, eu tirei o catéter, então estou livre, né? Já estava, mas estou livre também do catéter e não tem mais nada. Totalmente curado. Glória a Deus. Vale a pena fazer a oração? Vale, com certeza. Aplausos bem forte para Jesus. Agora, depois da oração, como é que o senhor se sente? Não sinto mais nada. Não sente mais nada? Quanto tempo que o senhor vem com essa dor? Uma semana mais ou menos. Uma semana? Que isso? E agora, depois da oração, a dor saiu? Saiu. Não sente mais nada? Não, nada. Está curado em nome de Jesus. Você já ouviu falar dos 3 tipos de inveja? Autodestrutiva. É aquela que a pessoa não consegue ter o que o outro tem. Se sente incapaz de ter alguma coisa na vida. Fica deprimida e isolada. Imitativa. É aquela em que a pessoa deixa de ser ela mesma para ser o invejado. Se veste igual, imita o jeito de andar, falar e de se comportar. Patológica. É aquela em que a pessoa tem desejo de matar, destruir. Foi o caso de Caim quando matou Abel. Quem possui esse tipo de inveja faz de tudo para prejudicar o invejado e é capaz de recorrer a trabalhos ou rituais. Você sente que é vítima de inveja? Ou tem algum desses tipos de inveja? Participe nesta sexta-feira na sessão do Descarrego, às 7, 10, meio-dia, 15 e às 19 horas. E a palavra de Deus, ela diz: cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem resistirá à inveja? Você resiste através do poder de Deus. Quando há libertação, quando há limpeza espiritual, a maldição da inveja, ela vai embora. Você acompanha o testemunho de pessoas que têm participado desta reunião. Daqui a pouquinho eu vou colocar mais resultados de pessoas que têm vindo para esta reunião. Como a palavra de Deus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado de sofrer? Está cansado de dar um passo para frente, 3, 4 para trás? Estou falando com você que está agora nos assistindo. Quem sabe você já assiste esse programa há algum tempo, ou você hoje está assistindo pela primeira vez, e você diz assim: eu preciso de ajuda. Esteja conosco nessa sexta-feira. Por exemplo, para você que nos assiste aqui de Florianópolis, nessa sexta-feira nós estaremos em 5 reuniões, 5 horários, às 7 horas da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, especialmente às 19 horas, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Antes e após a cada reunião, teremos atendimento pastoral. Você que vem de carro, nós temos aqui amplo estacionamento. Você que vem de ônibus, todas as linhas que você pegar, que passe aqui na Avenida Mauro Ramos, o ponto de ônibus é em frente à catedral. Não tem como você se perder. E você que nos assiste das cidades aqui do estado, você pode procurar a Universal aí na sua cidade, participe e na oportunidade você receberá o banho do descarrego com as águas sagradas de Israel. E falando nesta reunião de libertação, acompanhe mais testemunhos e daqui a pouquinho eu volto. Rayara, o que Deus está fazendo na sua vida aqui na sessão do descarrego? Então, bispo, meu testemunho é de libertação no caso, né? Que eu tinha sofrido abuso sexual na minha infância e com isso eu acabei tendo depressão.
Depressão, síndrome do pânico, eu via vultos, ouvia vozes. A minha mãe me trazia na igreja, inclusive, quando eu era criança, mas houve um tempo da minha adolescência que eu resolvi sair da igreja. Então, tudo aquilo que eu estava tendo ali na infância voltou e voltou mais forte. A depressão voltou mais forte, eu voltei a ver vultos, ouvir vozes, e eu comecei a ter desejo de suicídio. E tanto que eu tentei mais de 20 vezes. E com isso, para preencher aquele vazio ali que eu tinha, eu comecei a me envolver com várias pessoas, amizades, homens, até mesmo no mundo do crime. Também comecei a ir muito para festa, também por causa dessas coisas que eu passava, eu também entrei de cabeça assim, no mundo da prostituição. Uma forma que eu tentava de tirar aquele vazio que eu estava sentindo, porque era algo que parecia que dava para tocar aquele vazio. Sabe, aquela dor que eu sentia e me fazia lembrar toda vez do que eu tinha passado. E com a separação dos meus pais, também eu me sentia muito culpada por causa das brigas, que eu sempre estava envolvida no meio. Então, essas maneiras que eu tentei do suicídio, de me jogar, de me cortar, foram várias vezes. E aí, com isso, eu tentava voltar para a igreja, eu até cheguei a vir nas sextas-feiras também, mas eu nunca me firmava. Tentava, mas não conseguia, porque ainda assim eu não conseguia falar, não conseguia pedir ajuda, falar para alguém sobre o que eu tinha passado. Então, aquela mágoa, aquela dor continuava ali dentro de mim. Foi que, depois de muito tempo, com meus 20 anos, eu já fui nesse período que eu não dormia, às vezes tomava um remédio, mas também não funcionava, procurava me drogar, procurava beber antes de dormir, para ver se eu conseguia dormir mais nada. Então, eu assistia, às vezes, o programa da igreja. E, numa dessas vezes, eu liguei para a rádio, e aí o pastor marcou um atendimento. E aí foi quando eu vim para a igreja. Só que dessa vez eu falei, meu Deus, se for para ir e não der certo, então eu prefiro morrer de vez, que o Senhor me leve, sabe? E aí foi que eu vim, e na mesma vez que oraram em mim, foi o mesmo dia que eu também dormi. E quando eu dormi, no outro dia eu acordei tarde, sabe? Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo, porque além da insônia, às vezes eu até conseguia dormir. Mas quando eu dormia, eu passava com terror noturno, que era algo horrível. E eu sempre via vultos no meu quarto, então eu ficava com medo. Quando eu conseguia dormir, eu ficava com medo. E quando não dormia, era aquele terror. E naquela noite você dormiu sem problema? Dormi. E de lá para cá? Aí, de lá para cá, eu comecei a pegar firme, me batizei nas águas, comecei a querer saber mais sobre o Espírito Santo, né? Foi quando eu recebi o Espírito Santo, e de lá para cá, acabou a depressão, acabou a insônia, não me corto mais, não tenho desejo de suicídio. Tudo aquilo que eu fazia ficou no meu passado. E tanto que falasse, às vezes eu tenho até que tentar, assim, forçar para lembrar, porque é algo que parece que não aconteceu comigo. Nem aquelas dores que eu sentia. Eu ouvia muita gente falar assim que quando uma pessoa é abusada, ela fica com aquela dor para sempre na vida dela. E eu nem me lembro mais como era a dor, sabe? Então foi algo assim que Deus fez na minha vida, que foi algo maravilhoso. Valeu a pena. Totalmente. Graças a Deus. Qual é o nome da senhora? Rosa. Dona Rosa, passou agora no corredor da fé, recebeu o banho do descarrego. O que estava acontecendo? Antes de eu vir para a igreja, me deu uma dor bem forte aqui, agora melhorou. A dor estava aí, começou antes de chegar aqui, antes de sair de casa? Foi. E agora, aperta aí. Procura receber o banho da limpeza. Sim. Saiu a dor? Saiu. Não tem mais? Não. Graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Os testemunhos são a prova que você também pode vencer. Independente o problema de saúde, financeiro, familiar, sentimental, econômico, aonde houver uma atuação do mal e o poder de Deus se manifesta, ali a limpeza espiritual, os caminhos se abrem, a paz retorna, a pessoa reconquista financeiramente, reconquista a vida sentimental, a saúde, o que quer que seja. Por isso que tem jeito para você. Você que está nos assistindo agora e quer uma mudança, nesta sexta-feira, venha participar da sessão espiritual Descarrego, receba o banho do descarrego com uma das águas que foram consagradas lá em Israel. Eu tenho certeza, haverá purificação e os teus caminhos vão se abrir. Se o seu problema é com um familiar viciado, doente, depressivo, pegue uma peça de roupa, uma fotografia dele para representá-lo no momento da reunião. Traga, ou aqui na Catedral da Fé, em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310,
ou na Universal aí na sua cidade. Nós temos reuniões às 7, 10, meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas. E o que está acontecendo aqui na Catedral acontece em todas as igrejas Universal espalhadas aqui no estado de Santa Catarina. Eu vou encerrando por aqui minha participação, agora só depende de você tomar uma decisão. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.